Olá, seguidores do canal 70 vezes 7 Espiritismo. Meu nome é Marcos Rosa e hoje nós vamos dar seguimento ao projeto 12 livros para 2021. E o livro que nós designamos para junho é o livro Confidências de um Inconfidente, de Mariluza Moreira Vasconcelos, ditado pelo espírito Tomás Antônio Gonzaga. Já chegamos no mês 6, hein? Se você ainda não conhece o projeto 12 livros para 2021, segue aqui na descrição do vídeo e também nos cards, para que você então possa tomar pé aí dos livros já lidos e naqueles que virão aí pela frente. O que foi a Inconfidência Mineira, né? Um pouquinho de história só para reavivar a memória da gente. Não vou me delongar na história não, mas foi um movimento aqui em Minas Gerais, né? Eu falo de Minas, aqui em Minas Gerais, onde algumas pessoas decidiram se revoltar contra os assintes de Portugal, porque Portugal, que tinha o Brasil como colônia, fazia aqui uma cobrança de impostos elevadíssima. Estávamos no momento ali da extração de minério, né, do ouro, e então Portugal estabeleceu o quinto, né? Tudo que era encontrado de ouro, a quinta parte era de Portugal, né? E vez ou outra acontecia a chamada derrama, que era entrar na casa das pessoas e tirar mesmo, confiscar bens a título de tributos. E as pessoas não suportavam mais esse tipo de exploração. Então, alguns membros da sociedade, dentre eles o Tomás Antônio Gonzaga, né, o Tiradentes, né, que é o Alferes, né, o Mestre Lisboa, que é o Aleijadinho, e Cláudio Manuel da Costa, vão se reunir e preparar um levante para promover a independência do Brasil de Portugal, porque lembra, hein? O Brasil era colônia portuguesa. E pessoal, você vai acompanhando todo o desenrolar da Inconfidência Mineira sob o ponto de vista de Tomás Antônio Gonzaga. Então, ele vai falar em primeira pessoa, você vai perceber como ele vem para o Brasil, né? O pai dele, ele era um desembargador em Portugal, eles vêm para o Brasil. Então você vai ver o desenrolar aqui da vida de Tomás Antônio Gonzaga, que depois de passar a sua infância no Brasil e juventude, vai para Portugal, se forma em Direito e volta como pai, como desembargador aqui para o Brasil. E aí você vai percebendo as relações de Tomás Antônio Gonzaga no âmbito amoroso, no âmbito social, né? E esse desenrolar, né, dessa revolta que o Brasil precisava passar. Porque veja, pessoal, nós estamos num momento, né, do mundo, e o Brasil é muito importante para o plano espiritual. Eu sempre falo aqui do livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, porque o Brasil está preparado para ser um dos grandes salvadores da humanidade. Então, no mundo, você tinha ali, em 1789, a Revolução Francesa, que tinha como princípios liberdade, igualdade e fraternidade, que você vai ver aqui numa outra obra também recomendada aqui pelo canal, que é Obras Póstumas de Allan Kardec. Existe um capítulo que se chama Liberdade, Igualdade e Fraternidade. E como lá na França nós tínhamos já toda uma organização espiritual para se implantar, né, a igualdade, a liberdade, a fraternidade, porque o mundo precisa disso. E no Brasil não foi diferente, porque a Inconfidência Mineira tinha como baluarte, como estandarte, melhor dizendo, liberdade, igualdade e fraternidade. Então veja, no mundo, o plano espiritual querendo colocar esses três importantíssimos institutos de salvação da humanidade, e no Brasil, notadamente, na Inconfidência Mineira, que vem ali também com todo um arcabouço da maçonaria, que tem esse lema também. Então, o Brasil sempre na esteira de destaque
da espiritualidade. E você vai perceber bem essa questão aqui no livro de Tomás Antônio Gonzaga, porque veja, queria liberdade do Brasil em relação a Portugal, queria uma maior igualdade aqui no plano social, né? Notadamente com a exploração que existia em relação aos impostos, aos tributos, e mais do que isso, né? A igualdade do ser humano e a fraternidade. Então, se a gente for abrir um parênteses para falar um pouquinho do livro Obras Póstumas aqui, de Allan Kardec, mais precisamente no capítulo Liberdade, Igualdade e Fraternidade, você vai perceber que, embora o plano espiritual tenha projetado a instalação desses institutos aqui no Brasil e no mundo, nós temos um problema muito grande, que são orgulho e egoísmo. Olha só, fraternidade. Fraternidade nada mais é do que a caridade, a benevolência, a indulgência, o perdão, amar ao próximo como a si mesmo. Agora, o que faz com que nós não sejamos fraternos? Ora, o orgulho e o egoísmo, né? Enquanto a fraternidade fala um por todos, todos por um, o egoísmo fala cada um por si. Então, é um projeto espiritual, do plano espiritual, mas que esbarra, que tem um obstáculo muito grande aqui no mundo encarnado, né? Com essa questão do orgulho e do egoísmo. No mesmo sentido, a igualdade. A igualdade, eu não estou falando de igualdade de espíritos, porque nós temos espíritos mais evoluídos, menos evoluídos, mas a igualdade de seres humanos, sermos tratados com igualdade, né? Quem que é contra isso? O orgulho, porque o orgulhoso ele acha que ele é melhor que os outros. Como é que alguém que acha que é melhor que os outros vai entender a igualdade? E como nesse mundo estamos eivados de orgulho e egoísmo, é muito difícil a implantação da igualdade aqui. Fraternidade e igualdade dão origem à liberdade. Então, se somos fraternos, se somos iguais, automaticamente seremos livres. Isso tudo vai ser muito bem colocado aqui no livro, porque você vai observar que os inconfidentes vão se reunindo, eles vão, por uma determinação espiritual, se reunindo em torno desse grande lema, liberdade, igualdade e fraternidade, e estão aguardando apenas o governo de Portugal declarar a derrama. Porque nesse momento da derrama, que é aquela grande cobrança de impostos, que entra nas casas e fiscaliza e confisca, melhor dizendo, as pessoas ficam muito chateadas, e aí é o momento da conjuração mineira começar, e haverá uma adesão popular, e a gente conseguiria, na cabeça dos inconfidentes, a liberdade do Brasil em relação a Portugal. Ocorre que houve uma traição. Nós temos a delação de Joaquim Silvério dos Reis, que era um dos inconfidentes, mas ele vai lá e passa para o time de Portugal e vai contar que existia esse movimento pela emancipação. Você vai ver que também tem que Tomás Antônio Gonzaga tinha um caso espúrio com Djanira, que era uma escrava. Ele teve até uma filha chamada Dalva com Djanira, e Djanira também conta, né? Então, e aí o movimento vai ser esmagado por Portugal, né? Durante a história do Brasil. Você vê que essa habilidade da coroa portuguesa em defenestrar movimentos, e isso acontece, todos vão ser encontrados, Tiradentes vai ser preso, e eles vão passar ali na prisão por toda sorte de inquirições, vão passar por muito medo, chegam a apresentar uma sentença falsa para eles, dizendo que todos serão mortos, para ver se eles delatavam, mas todo mundo cumpriu com o combinado de negar. E quem vai levar a culpa de tudo, quem vai assumir a culpa de tudo para não causar a morte dos demais, é Tiradentes. E Tiradentes, então, vai ser o único a ser condenado à forca, os demais serão degredados, ou seja, serão banidos do Brasil. Tomás Antônio Gonzaga vai para Moçambique, né, como penalidade,
e é uma grande penalidade porque ele tem um grande amor aqui no Brasil, que é Maria Doroteia, que espiritualmente é Marília, que é um espírito mais elevado que Tomás Antônio Gonzaga e que vem para ajudá-lo, e eles têm um amor espiritual de antes dessa encarnação e também que perseverará por depois desse momento aqui do livro. Então ele vai sofrer muito porque ele vai se ver longe do seu grande amor, que é Maria Doroteia. Ele estava para se casar com ela, mas ele preferiu aderir ao movimento. E Maria Doroteia fica aqui muito sentida, ele vai embora, acaba que em Moçambique ele casa com outra pessoa, Maria Doroteia não fica sabendo, ela vai até Aleijadinho, porque Aleijadinho também, que é o mestre Lisboa, ele tinha o mal de Hansen, ele estava muito doente. Ao longo do livro você vai vendo que a doença dele vai aumentando, vai ser progressiva, ele vai perdendo membros, mas é um grande artista, e ele vai deixar os 12 Inconfidentes registrados nos profetas, né, naquelas estátuas que são os profetas, são 12, e ele coloca ali a imagem de todos os Inconfidentes, né? Então ela vai a Mestre Lisboa e pede para que ele dê um jeito de levá-la até Moçambique, nem que ela vá de navio negreiro. Olha o amor desses dois espíritos, e ele consegue que ela vá até lá. Eles se encontram numa gruta, ela vai com a intenção de engravidar de Tomás Antônio Gonzaga, e isso acontece. Ele não tem coragem de dizer a ela que está casado, e ela volta grávida para o Brasil. Você vai ver também o desenrolar dessa gravidez desse filho de Tomás Antônio Gonzaga, que é o Anacleto, né? Você vai perceber como é que vai se dar aí o deslinde dessa gravidez. Tomás Antônio Gonzaga morre em Moçambique. Você vai acompanhá-lo no plano espiritual, a sua vinda até Maria Doroteia, para visitar também o Aleijadinho, junto com Cláudio Manuel da Costa, que era um advogado ali na época e também vai falecer no seu local de reclusão, e ele também se encontra lá no plano espiritual. Agora, o destaque é para o desenrolar, né, o desencarne do Tiradentes. Você vai acompanhar, mas é muito bem descrito, o momento em que ele se dirige à forca, em que Jerônimo, que é o algoz que vai puxar a forca, pede perdão a Tiradentes, porque é o ofício dele, e Tiradentes ajoelha perante ele e o perdoa, né? Então você vai acompanhar todo esse momento, e depois o momento do desencarne de Tiradentes. Você vai ver a recepção dele no plano espiritual. É lindo, pessoal, um livro que vai ser um dos 19 livros de Mariluza, né? E muitos deles seguidos, e você então vai ficar com gostinho de quero mais aí, para entender como vai ser o desenrolar de todo esse organograma espírita e espiritual nos outros livros que virão, e quiçá a gente vai comentar aqui no canal. Mas o que eu quero deixar muito claro para você, seguidor, é que esse livro, ele além da questão histórica, além da reflexão sobre igualdade, liberdade, fraternidade, ele vai te trazer todo um bastidor espiritual, com passagens que você não vê em livros de história normal, né, científica, materialista aqui do Brasil, e você vai perceber que nada é por acaso e que a espiritualidade atuou e atuará em todo o movimento de progresso da humanidade. Não deixa de ler não, segue aqui a nossa indicação forte para que você possa então se debruçar sobre o livro Confidências de um Inconfidente. Se você não é inscrito no canal, inscreva-se, deixe seu like e compartilhe com os amigos. Até o próximo vídeo, pessoal!